Bem, já demos o início aqui então, a equipe deu a aval, vamos então iniciar. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, é um privilégio, um prazer imenso estar falando com todos vocês aqui. Meu nome é Leonardo Moraes Pereira, editor do Ministério Evangelho Avivado, e hoje, pela graça de Deus, dia 25 de março de 2021, temos o privilégio de estar conosco aqui, pastor Natalino das Neves, doutor em teologia, pastor, escritor e comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD, hoje nos concedendo a honra de falar, sobre o próximo trimestre das lições bíblicas de jovens da CPAD, lições escritas por ele, bem como também um livro de apoio, cuja temática é voltada à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Pastor Natalino, seja muito bem-vindo esta noite. Prazer estar conosco aqui mais uma vez, é uma grata honra para todos nós. Obrigado, Leonardo. Para mim também é um prazer estar mais uma vez com você, já um amigo de longa data, e também as pessoas que estão participando conosco aí, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que esses momentos que sejam agradáveis e que possam ter frutos, na nossa vida, tanto na nossa, minha, do Leonardo, e das pessoas que estão nos ouvindo também. E acredito que, não combinamos nada, né, Leonardo? O pessoal vai ter participações aí, fazer perguntas. Fique à vontade, se você quiser. Amém, pastor. Aqueles que vão estar aqui conosco aqui nesta noite, estão abertos às perguntas, estará aqui do lado as interações conosco aqui nesta noite. E, pela graça de Deus, vamos estar falando sobre a temática da Escola Bíblica Dominical, Hoje, nessa live aqui, patrocinado pelo Ministério Evangelho Avivado, juntamente com a nossa editora Clube de Autores e o nosso material de produção da editora AG Books, que está hoje aqui nos concedendo a honra de patrocinar esta live aqui no canal do Ministério Evangelho Avivado, a todos os nossos participantes, o Ricardo Almeida, presidente do Clube de Autores, e o nosso gerente de publicações, Wagner Moreira Filho, que está hoje aqui conosco, nos acompanhando aqui, dando todo o aparato para esta live. Pastor, antes de iniciarmos, fundamentalmente aqui na nossa live, acerca das lições que o senhor vai decorrer ao longo aqui desta live, falando sobre o assunto, a temática é voltada para a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Tem essa questão, que o pessoal ainda fala sobre epístola e carta. Isso aí eu creio que o senhor vai falar um pouco mais à frente. Mas, fundamentalmente, qual foi a sensação de escrever essa lição voltada ao público jovem, uma carta que é voltada aos problemas da igreja, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto? Como é que foi a sensação de receber esse comentário, a responsabilidade de escrever o livro de apoio? Como é que o senhor recebeu como o senhor chama mesmo, presente à sua vida, pastor? Com relação ao público, por ser os jovens, já é o quarto comentário que eu escrevo para os jovens, Então, para mim já é algo que já é natural, estar escrevendo para os jovens. Agora, com relação à carta de Paulo aos Coríntios, trazendo o contexto dessa carta para os jovens, esse desafio, para mim também foi muito gratificante, porque a carta aos Coríntios é um dos textos bíblicos que eu mais gosto, Em Romanos, que eu já escrevi, Justiça e Graça, e Coríntios, que são duas cartas do apóstolo Paulo que me chamam muita atenção. E, em especial, essa carta aos Coríntios, pela abrangência dos temas que são abordados nessa carta e pelas características da cidade e da igreja, da comunidade cristã na época do apóstolo Paulo, que é um choque muito grande, por causa de uma cidade cosmopolita e a influência que a cultura tem naquela cidade, e como trazer isso para os nossos dias, que eu entendo que seja bem aplicável por ser um ambiente urbano, o momento que nós vivemos. E os assuntos ali são muitos assuntos que vão tratar diretamente com os jovens, E quando não diretamente com os jovens, mas por estar inseridos dentro da própria comunidade, fazendo parte da igreja. A igreja
somos todos nós, né? De todas as faixas etárias, faz parte da igreja de Cristo. Então, nós temos que trazer esse contexto e aplicar aos jovens. Dentro do possível, vou procurar fazer isso. Procurei fazer na hora de escrever e também, aqui também na hora de comentar, procurarei e conto com o seu auxílio também, nos ajudando aí, direcionando também. Você que é jovem, né? Você vai me dizer se está se sentindo incluído ou não. Na minha perspectiva, né, eu tenho conversado muito aqui com meu irmão, que meu irmão, ele dá aula, né, para o jovem, né, da lição bíblica da CPAD, e quando chegou a receber esse comentário, né, uma das citações que ele falou é que é uma carta que Paulo tenta resolver problemas na igreja, né? É um assunto até um pouco polêmico, devido a algumas questões que entram ali na carta. É por isso que o senhor já escreveu, no caso também, né, sobre cobiça e orgulho, também foi um tema inédito nas lições bíblicas de jovens, também abordou temas ali desafiadores para o público cristão. E agora encara, né, com ardor, né, esse desafio a ele aí, ó. Esse livro esse livro aí, meus irmãos, lembrando a todos aqui que esse livro do pastor Natalino das Neves, né, é um dos livros até hoje mais citados entre os jovens, né, desde o novo currículo da escola dominical, por ser inédito ao povo de Deus, e também pelos temas ali tratados, né, que são os temas ali ambientados ao nosso dia a dia, né, que ali é falar sobre sexo, poder e dinheiro. São temas bastante impactantes no nosso dia, né? Pastor, meu irmão até hoje ainda fala muito desse livro também. Legal. E vai retomar alguns assuntos de novo aqui, né, porque alguns assuntos que foram tratados naquela revista volta agora de novo na primeira carta aos Coríntios, porque são assuntos que, para falar dos assuntos, utilizei a própria carta também, mas continuei. Exatamente, e eu entro nesse ponto aí na próxima pergunta que eu faço ao senhor, né, é que a Epístola aos Coríntios, né, cada um já tem muitos comentários ao longo da história da igreja sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas na sua perspectiva, pastor, é claro que o senhor agora falou sobre os problemas, o ambiente urbano, e a importância dessa carta hoje ser mencionada nas igrejas, ser estudada. Mas como é que o senhor enxerga a carta aos Coríntios hoje, trazendo especificamente hoje, né, ao povo de Deus, porque o tema, né, é o cuidar de Deus com o corpo de Cristo. Ali Deus está cuidando do seu povo, né? No caso, e é uma carta desafiadora, né? São temas ali que eu vou, ao longo da live, abordar, mas como é que o senhor encara essa carta, assim, com uma perspectiva tanto da leitura quanto da escrita? Trazendo agora para o lado do autor, né? No caso, ao senhor, pastor. Olha, eu entendo que é fundamental que seja contextualizado. É o que eu procuro fazer na revista, talvez, nem tanto por causa da limitação dos caracteres, mas no livro eu amplio mais, né? Mas eu trabalho na revista também, né? Trago esse contexto de forma mais resumida. Mas essa contextualização, a minha recomendação é que tem 3 pontos importantes a serem abordados ao estudar essa epístola, ou seja, que é um fundamento base para você ter uma melhor interpretação da carta, que é conhecer um pouco do mundo grego, que era o mundo da época, né, que surgiu com Alexandre Grande, né, no final já do 4º século antes de Cristo, formando aqui grande império, e tendo uma influência muito grande no mundo inteiro conhecido da época. Mesmo com o romano tomando o poder, a gente vê que a cultura grega continua. Na época do Império Romano, na época de Paulo, a cultura era a cultura grega, por isso falado o mundo greco-romano. Então a gente tem que entender, e vai ajudar muito a interpretar os textos, entender o que Paulo está falando, e qual o problema que estava acontecendo na igreja, a dificuldade, por causa da questão da influência do pensamento grego, não somente dos romanos, mas também para os judeus e para a igreja. E a questão do Império Romano, entender um pouco também como funcionava o Império Romano,
em especial aqui na lição tem a questão também do sistema jurídico, tem a questão social, socioeconômico do Império Romano, que é importante saber, e um pouco do mundo judaico. É que Paulo ele perpassa por esses mundos, né, e de forma espetacular. Ele não passa assim, displicente, e alguém que não tenha tanta conhecimento, envolvimento, pelo contrário, né, ele é alguém que se aprofunda nesses três mundos, né, porque ele, pela sua formação, tanto a formação secular que a gente coloca, a formação religiosa e a transformação que houve na vida dele com o encontro com Cristo ressurreto, com a sua conversão, e como que isso levou a repensar em toda a sua vida, em tudo aquilo que ele cria. Então, esse mundo grego, romano e judaico vai estar presente praticamente toda a epístola. Isso é importante e acho que é um bom fundamento para que você tenha isso, pelo menos um conhecimento básico para ajudar nessa interpretação da carta aos Coríntios. Muito bem, pastor. Sobre esse assunto, no caso, né, é que tem tanta coisa para falar aqui sobre essa epístola, né? Ontem mesmo, né, conversando com a direção aqui, né, o Wagner também está nos acompanhando aí. Um abraço, Wagner, que está aqui supervisionando aqui, no caso. Ele citou que ele disse que tá aqui, ele está aqui vendo aqui toda aquela barata aqui. Ele citou, né, quando a gente estava preparando aqui, acho que algumas questões sobre a live, ele disse que essa carta, muitas vezes, é conhecida como a carta de conflitos, né, porque Paulo, diferente de todas as epístolas, ele foi a carta que ele foi mais incisivo, né, com o povo de Deus, foi a carta que ele mais buscou resolver problemas, e foi a carta também que ele mais expôs, né, questões, assim, doutrinárias, né, de conduta, né, de mudança do povo mesmo, que foi uma coisa assim bem extrema. E ele disse até no caso ontem, né, que ele fala que há uma diferença muito grande, né, da temática de Romanos para a temática de Coríntios, né, que ali é um âmbito doutrinário e teológico, é algo impactante. E aqui até o importante aqui citar, no caso aqui, né, tá aqui com, se me permite, né, aqui com uma parte aqui do seu livro, não sei se o pessoal vai conseguir enxergar, mas o pessoal deve conseguir enxergar assim, tá aqui na parte do seu livro aqui, ó, da Deus com o Corpo de Cristo. Agradeço aí a equipe que me mandou o livro completo, né? Eu me permito aqui fazer uma pergunta que é muito importante agora, né, para a gente entrar aqui na temática aqui das lições que o senhor escreveu juntamente com o livro de apoio, né? Aqui na live aqui, eu vou abordar mais o livro de apoio porque o senhor... Mas, pastor, eu vou aqui passar uma pergunta ao senhor, que aqui a equipe toda montou, né? Hoje o que eu vou falar aqui não é nem já mais de mim, né? O pessoal hoje, durante a semana, né, a equipe toda montou as perguntas aqui e hoje eu só... montar as perguntas aqui... Não tô não, pastor. Pior que não, pastor. Por que acontece? Não, porque que acontece? A equipe aqui, no caso, falaram comigo aqui que, como a maioria comprou o seu livro, né, adquiriu o livro, formato digital, formato preto, legal. Eles falaram comigo assim, Leonardo, vamos montar as perguntas aqui, algumas aqui, passar para o pastor, que aí, no caso, aí o pastor vai responder algumas dúvidas que nós temos sobre essa carta, né? E aí, no caso, eu vou fazer algumas aqui dos irmãos aqui. Eu vou citar alguns amigos nossos aqui, que vão ser perguntas concernentes ao livro de apoio, né? Eles citaram também um pouco a revista, mas aqui, no caso, como o senhor escreveu o livro, né? Creio que está aí também com o senhor, no caso, eles já abordaram algumas questões aqui muito preciosas a todos nós, né? Só para esclarecer o seguinte... Sim, pastor, pode falar. Não estou dizendo que esse seja o comportamento de todos os autores comentaristas do CPAD. Pelo menos eu escrevo seguindo os mesmos tópicos. Praticamente quase 100% dos tópicos da revista são os mesmos do livro. A diferença é que no livro eu amplio, né, eu trago mais subsídios, né, mais informações para cada tópico e subtópico.
Então, o assunto, a divisão é a mesma que tem na revista também, só para esclarecer para os ouvintes. E é interessante essa maneira que você está fazendo, porque ontem nós fizemos uma outra live com o Agnaldo Betti, e tem pessoas que participaram ontem lá e disseram que já estava pedindo um link aí, porque quer participar hoje de novo. Então é interessante, porque a abordagem está sendo de forma diferente, então vai agregar para que estão participando conosco aí também. Amém, pastor. Eu estou muito contente hoje com essa notícia. Lembrando a todos os irmãos aqui conosco aqui, que já está na descrição aqui no site o link do site da CPAD com o novo livro do pastor Natalino das Neves, né? Então, nós recomendamos que adquiram um livro. Está maravilhoso, o conteúdo sensacional. E aqui, um conteúdo... Eu estou até impressionado aqui, eu estou com o conteúdo aqui. Lembrando aos irmãos aqui também o seguinte, né? Os irmãos vão fazendo a pergunta aqui no Facebook e aqui também pelo YouTube. Vamos tentar dar um jeito aqui de colocar as perguntas o máximo que puder ao pastor aqui durante o nosso horário. Mas agora eu vou aqui abordar algumas perguntas aqui, pastor, dos comentaristas lá do Ministério Evangelho Avivado, né? Alguns fizeram algumas perguntas. E o primeiro exatamente é o nosso querido Wagner Moreira Filho, que exatamente ia falar sobre essa questão, né? A pergunta dele é a seguinte: o senhor falou um pouquinho, né? Mas ele disse assim, aqui na primeira pergunta, pastor, boa noite. Eu queria saber, no caso ele falando aqui, eu queria saber como é que o senhor consegue conciliar a escrita da revista e a escrita do livro. São assuntos diferentes ou o senhor utiliza questões similares em ambos? No caso, ele está querendo dizer aqui, pastor, se o senhor consegue utilizar questões similares, né, em ambos os conteúdos, ou o senhor faz algo diferente para a revista ou algo diferente para o livro? Igual você disse, praticamente já respondi essa pergunta, né? Eu utilizo praticamente a mesma estrutura. Pouca coisa que eu acrescento a mais, de repente, um tópico, mas não mudo os tópicos da revista, já para facilitar também para o professor e a professora da escola dominical, para que talvez não se perder e achar que o livro não está agregando muito. O que faço, na realidade mesmo, é ampliar aí a questão dos detalhes, das informações que tem na revista. Então, o professor vai ler a revista e vai ver que é o tópico, o assunto está resumido. Daí, no livro, ele quer saber um pouco mais, ele lê o livro e vai ampliar um pouco mais. Então, o aluno vai ler aquele resumo que está na revista. E no livro ele vai ter mais detalhes, mais subsídios para poder passar para os alunos. Os alunos também podem comprar um livro, evidentemente, também estudar. Quanto mais os alunos aprenderem, terem e virem para a sala, melhor ainda, porque quanto mais o aluno souber, mais ele vai questionar o professor, mais o professor tem que buscar mais conhecimento, e aí as duas pessoas crescem, né? Tanto um como o outro. Agora, o que eu faço, nas primeiras lições, eu sempre escrevi o livro primeiro e depois escrevi a lição, sabe? Nesse, eu comecei a escrever a lição primeiro. Então, de uma forma mais resumida, e depois escrevi o livro. Mas acho que a forma anterior é mais produtiva, de você fazer o livro, depois é mais fácil para você fazer o resumo, jogar isso para a lição. Amém, pastor. Aí, Wagner, já está respondendo essa pergunta no caso aí. Então, até a primeira pergunta aqui sobre o conteúdo do livro. Pastor, as perguntas da equipe aqui são perguntas de nível coloquial. O pessoal hoje está na linguagem bem mais tranquila, que eles estão aqui abordando, eles estão aqui querendo investigar tudo, eles estão aqui fazendo várias perguntas aqui acerca da sua obra. Mas tem uma pergunta aqui, pastor, sobre a revista aqui do nosso querido Emanuel Barros. O Emanuel está também nos assistindo também. Um abraço, Emanuel, comentarista nosso aqui também do Evangelho Avivado. A pergunta dele foi a seguinte aqui, que ele falou sobre a revista. Até acho que bacana o pessoal ver aqui. Na lição 3, no caso, ele fala da lição 2 e a lição 3 aqui, no caso, mas ele vai abordar mais a lição 3. Eu estou resumindo aqui a pergunta, tá, pastor? Para a gente ter mais tempo aqui, para também o pessoal do Facebook e também aqui do YouTube. A pergunta dele é a seguinte aqui. Eu tô aqui
Tô aqui no celular, que eles já estão botando aqui no celular, já tô aqui, bate pronto. Pergunta o nosso querido Emanuel Barros aqui, né? Na lição 3, o pastor Nathan das Neves escreveu sobre divisões na igreja. O âmbito da escrita foi voltado somente às Assembleias de Deus, ou essa lição pode ser aplicada às demais denominações evangélicas do Brasil? Com certeza, Leonardo. Qualquer comunidade cristã vai ser aplicável, o que nós vemos aí na questão da divisão. Partidarismo, isso daí acontece, e não somente nas igrejas. Se você olhar em praticamente todas as organizações, vai acontecer isso que acontece aqui, né? Mas aí, no caso da igreja, na comunidade cristã, tem como base a referência do modelo deixado por Cristo, né? O que Paulo tenta, ou procura, orienta, aplicar o modelo diaconal deixado por Cristo. Até escrevi um livro agora recente, ainda não está publicado, mas por outra editora, deve sair. Eu vou trabalhar, o tema é diaconia. Então, trabalha muito essa questão do modelo diaconal deixado por Cristo, que é o modelo do serviço, e que é implementado nas igrejas, nas comunidades cristãs, e é o que Paulo defende aqui também, que é o modelo diferente do modelo que é implementado pelo sistema de dominação, de domínio secular. A grande diferença é essa, né? Mas serve para qualquer organização. E, com certeza, qualquer instituição cristã vai ser bem aplicável isso daí também. Amém, pastor. Nossa, eu tô aqui impressionado aqui. O pessoal aqui já tá mandando aqui as respostas aqui. O Manuel já falou aqui, ó. Tô acompanhando, o Wagner também tá acompanhando também. O pessoal aqui já tá tudo animado aqui, né? Legal. Vamos, nesse ponto aqui agora também, eu quero aqui citar os que estão nos acompanhando, né? Carlos Alberto Júnior, tá também aqui nosso querido Marcos Rogério, tá nos acompanhando também. Os irmãos que estão nos participando aqui conosco aqui no YouTube e também pelo link no Facebook também. A todos vocês, meu muito obrigado, nossos sinceros agradecimentos que está aqui participando aqui conosco aqui e acompanhando esse bate-papo aqui maravilhoso com o pastor Natalino das Neves. Pastor, a última pergunta aqui, pois não? Aproveitando esse momento aí que você está citando as pessoas, sim. Eu acredito que ontem teve um pastor Marcos Paquete, lá de Umuarama, participou da live de ontem, e ele disse que mandou mensagem para mim e tal, e daí eu não respondi e tal. Eu não controlo. Aqui. Eu falei, eu não controlo lá as mensagens, geralmente é quem está coordenando aí. Então, quero aproveitar agora para me redimir, mandar um abraço ao pastor Marcos Paquete, a sua esposa, irmã Neia, Claudineia, que é o nome da minha esposa também. Um grande abraço para eles e os irmãos lá de Umuarama. Tá enviado, pastor. Agora que apareceu aqui, o pastor Marcos aí, muito obrigado por estar aqui conosco aqui, acompanhando. Ele mandou aqui, né? Deus abençoe meu amigo, pastor Natalino. Ele está aqui nos acompanhando aqui. Nossos sinceros agradecimentos aqui por estar aqui conosco aqui nesta live aqui, participando aqui conosco, né? Pastor, vou fazer aqui a última pergunta dos comentaristas aqui do Ministério Evangelho Avivado, né? A última pergunta aqui que eu vou passar aqui ao senhor, deles aqui, é do nosso querido Everton Souza, né? Ele é de São Paulo. Ele é da Igreja Bíblica Vida ali de São Paulo ali, né? Também está conosco aqui. A pergunta dele é a seguinte, né? Tem uma pergunta aqui um pouco aqui conflituosa, né? Um abraço, Everton, também aqui pela pergunta aqui. Se não, pastor, ele está querendo aqui carapuça aqui para cima da gente aqui, mas dá tranquilo. A pergunta dele é a seguinte aqui. Na primeira epístola de Coríntios, muitos temas do apóstolo Paulo que foram falados naquela epístola são hoje tabu na igreja, como incesto e imoralidade sexual. Como pode ser dito estes assuntos hoje na igreja e principalmente aos jovens com estas lições?
esses assuntos aos jovens a partir das lições e do seu livro de apoio? Realmente, como você disse, é um assunto um pouco difícil. E pode ter alguns problemas, dependendo do lugar onde se aborda. Mas faz parte das Escrituras, nós vemos aí que é uma preocupação do apóstolo Paulo, é um cuidado de Deus também, como é o tema do próprio trimestre, do próprio livro. Tem muitas pessoas que, não somente nessa questão, mas em casos relacionados, né? Como você falou do incesto, tem outros casos também de opressão, né? De abusos que existem, e não somente fora, dentro da igreja mesmo também acontece. Então, quando você aborda o assunto, essas coisas vão surgindo. Agora, aí tem que ter o cuidado ao saber lidar com essas situações, né? Por isso que tem uma lição que eu trato da questão da disciplina, que é essa questão do incesto, né? Que aqui eu abordo, deixa eu ver que lição que é essa, acho que é a lição 6, vou tratar desse assunto lá especificamente. E nessa lição, eu trato da questão da disciplina. Como que isso deve ser tratado? Que é um caso extremo para ser tratado, né? Tem que ser com cuidado. E aqui eu entro com esse tema que é muito importante, e muita gente não gostamos de tratar, mas ele está presente, não é os 6. Mas eu vou falar sem olhar aqui para não sair. Que é um assunto desagradável, mas a igreja não pode ser conivente e também não pode fechar os olhos, é o que o Paulo chama atenção. Nessa relação desse caso que você cita, ele bate direto nos líderes que ali estavam, que na sua maioria eram pessoas que já eram líderes também fora da sociedade, porque nós vemos que o retrato da sociedade acaba sendo repetido, ou seja, ele acaba sendo, não sei qual a palavra correta, mas vamos usar repetido aqui mesmo, né? Na igreja também. E as pessoas que eram líderes lá acabam tendo uma influência na própria igreja também, e essas pessoas que estavam acostumadas com esse comportamento que criam problemas com o apóstolo Paulo na sua liderança. E ele chama atenção, vocês querem se vangloriar, vocês ficam aí se achando tal, mas vocês estão aí se vangloriando também do que está acontecendo dentro da igreja, entendendo que isso é uma liberdade. Mas aí, na realidade, era uma libertinagem, e ele estava fazendo vista grossa. E o apóstolo Paulo, ele trata com muita seriedade, com muita firmeza, esse assunto. Mas é evidente que eu coloco ali que isso deve ser tratado com coerência, é um caso extremo, então tem os passos que devem ser observados. Quando acontece esses problemas na igreja, a pessoa a ser tratada, não é uma pessoa para ser jogada fora, né? Eu até trato aquela questão da expressão do apóstolo Paulo, que seja entregue a Satanás, né? Qual é o significado disso? Não é no sentido de que vai falar assim, vai para o inferno e acabou, não tem mais jeito para você, não. É no sentido de tratar mesmo, porque ele vai ser entregue às suas próprias paixões e ou em um lugar fora daquele ambiente que ele está acostumado, para ele pensar no que está acontecendo, analisar e mudar de comportamento. Esse é o objetivo final. E eu coloco que deve haver um acompanhamento também dessas pessoas com esses problemas, né? Ele ouvindo, isso se resolve. Mas não é um assunto que é muito agradável para se tratar, e dependendo do lugar, provavelmente vai ter problema, e a igreja muitas vezes não está preparada para isso. É o momento de pensar sobre esse assunto. Pastor, e entrando nesse ponto que o senhor falou sobre algumas igrejas não terem tratado, não tem dificuldade de tratar o tema, como é que o senhor enxerga nesse momento o grupo de... os jovens em si, né? Que eu sei que o senhor também tem muita interação também com o público jovem. Como é que o senhor enxerga esse público recebendo essas lições? Porque, conforme já foi a pergunta do irmão Everton, o senhor mesmo deixou claro também, no próprio livro de apoio, ainda mais, são temas, como o senhor falou agora mesmo, desagradáveis. E muitos líderes, creio eu, vão ter dificuldade, professores comunicação, em falar sobre esse assunto, e ainda, talvez até evitem.
como é que o professor de escola dominical deve se preparar para ensinar essas lições aos jovens? Se o senhor pudesse dar esse conselho aos que estão nos acompanhando hoje. Eu não sei se eu entendi bem a sua colocação, assim, Leonardo. A orientação para o professor, como ele adentrar nesse assunto, é isso? Como é que eu posso fazer essa pergunta assim, de uma forma mais clara? É que a pergunta, já até sei, como é que o senhor, agora vai logo, chega logo aqui uma luzinha na nossa mente. Isso que gosta de você, rapaz. Que são assuntos que me instiga mesmo. São assuntos assim que realmente, pastor, como é que o senhor falou, o ineditismo nos incentiva a buscar mais a palavra de Deus, que são assuntos que não são tratados hoje em dia, que praticamente não são lidados assim no cotidiano. Então, tipo assim, na minha concepção, e até entra aqui também uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Muitos professores de escola dominical, das Assembleias de Deus e de outras denominações também, dificilmente tocam nesse assunto, e agora tem em mãos agora as lições bíblicas que foram comentadas pelo senhor, juntamente com o livro de apoio. E o senhor ali, no caso, toca nesses assuntos de uma maneira muito clara, aberta, como poucos. Que conselho o senhor daria aos professores de escola dominical, que o senhor já falou dos alunos, mas que o senhor falaria aos professores ao tocar nesses assuntos? Porque nós sabemos que tem professores que não gostam de tocar nesses assuntos, vamos tentar evitar, são assuntos que incomodam, que são desagradáveis, conforme o senhor falou. Que conselho, na verdade, o senhor daria ao professor para falar desses assuntos? Aqueles que vão tentar driblar um assunto ou outro ali, mas tá ali na revista, tem que falar. Além de estar na revista, Leonardo, está na Bíblia. Né? Então você vai dizer assim, não vou falar desse assunto porque não pode falar isso na igreja. Mas está escrito na Bíblia e a gente coloca como a nossa regra de fé e conduta. Então, as pessoas que questionam, quem vai questionar é quem tem um comportamento parecido com os líderes que estavam incomodando o apóstolo Paulo. Tem um comportamento parecido, né? Porque não quer se incomodar e quer manter as coisas assim de um jeito que ele possa ter o controle e não ser incomodado. Como o apóstolo Paulo era incomodado, mas não deixava de ter o cuidado com a igreja. E você disse que, eu não lembro agora o nome, que um dos seus amigos comentaram que nessa epístola Paulo ele acaba lidando com uma série de conflito. Nessa epístola e também na outra, e em outras que nós vamos ver aí também, que teve no mínimo umas 2 cartas perdidas que não temos hoje, mas acredita-se que tenha mais, e que não são só, essas 2 que nós temos não são 2, na realidade são mais do que 2 cartas, né? Porque não é uma carta única, foi escrita só uma vez, então foi uma conjunção de escritos, de coletânea, que foram juntados como uma carta única. Paulo, ele deixa bem claro os sentimentos, a preocupação que ele tem, né, quando ele manda Tito lá quando ele estava em Éfeso, manda Tito para Corinto, para ver como foi a reação, quando Timóteo volta de Corinto, ele fica preocupado, qual foi a reação do povo, como é que eles reagiram com o meu ensino, foi muito duro, como é que foi? Porque foi duro, mas como é que eles reagiram? Então, ele mostra a sua fraqueza, como ele mesmo fala, fraqueza entre aspas, como ele mesmo fala na própria epístola, ele não foi com tabuleiro de palavra, mas ele fala com a fraqueza, ele foi de peito aberto, ele se abriu, ele mostrou quem ele é, ele não tentava montar uma aparência do que ele não era, e ele abordava isso com firmeza, não era agradável, por isso que muitos se incomodavam com o apóstolo Paulo. Então, na vida da gente, a gente tem que tomar uma decisão. Por exemplo, eu paguei já e continuo pagando um preço por isso, muitas vezes, por causa dessa transparência e também por não me sujeitar a fazer certas coisas que, para mim, é totalmente contrário ao Evangelho. Então, se eu creio no Evangelho, se eu creio em Cristo, eu não vou fazer, independente de quem mande eu fazer. Então, só sabendo que isso vai ter consequência, né? Agora, um professor, como o apóstolo Paulo, ele vai ensinar o que está na Bíblia, o que está ali. Esse texto foi
está ali balizado pelo consultor doutrinário e teológico da CPAD, que é o pastor Elienay Cabral, que, por sinal, é quem faz o prefácio do meu livro. Ele lê o livro todo, né? E ele faz o prefácio, ele faz as suas referências em relação ao livro. Então, quem vai questionar isso está questionando o órgão oficial da nossa igreja que traz o ensino da palavra de Deus para a Assembleia de Deus no Brasil, outras denominações que utilizam também, e em todos os continentes, né, tem igreja, Assembleia de Deus, outras igrejas que utilizam a revista da CPAD. Mas é o órgão oficial da nossa igreja que traz ensinamento, mas acima disso, é a Bíblia que está falando disso, porque acontece e continua acontecendo dentro da igreja. Casos parecidos com esse que nós vemos aí, relacionados à sexualidade, que não são tratados, né, às vezes precisa fazer vista grossa, mas não pode ser deixado assim, sem ser tratado, né? Não digo ser colocado isso em público, isso que eu trato na lição, isso deve ser tratado com cuidado e com o intuito de resolver as questões, não de punir, não de machucar, não de vingança, mas é algo que deve ser feito por amor, e em especial por amor à igreja e por amor ao reino de Deus. Isso que é mais importante, é ter isso em mente. Então, eu entendo o meu conselho, Leonardo, talvez não seja o melhor para todos, né, que vai ter consequência, é ensinar o que está aí, né? Isso acontecia. Paulo colocou isso aí nos textos bíblicos que nós temos como escritura sagrada, e que estava acontecendo dentro da igreja, e que tinha que tratar, não podia fazer vista grossa. Quem estava fazendo vista grossa é condenado pelo apóstolo Paulo, condenado entre aspas. Ele trabalha com firmeza. Vocês estão se vangloriando disso? Então aí, reclamando, criando divisões e tal, e acho que isso é bonito, em nome da liberdade de Cristo. Liberdade de Cristo não é isso. É libertinagem. E o que o mais interessante, pastor, é que o senhor volta a escrever uma matemática polêmico, entre aspas, né, porque o senhor também escreveu sobre cobiça e orgulho, que também tem, eu me atrevo a dizer que apesar de ter um peso enorme, esse aqui é um pouco mais, porque o senhor ainda vai tocar em assuntos que, na ferida mesmo, sobre problemas da igreja mesmo, que está em nosso meio, que Paulo fala, como o senhor falou há pouco, e que realmente precisa ser abordado isso na igreja, isso precisa ser um tema aberto, o que, infelizmente, não é muito tratado hoje, né? Então, é muito importante hoje, né, aqueles que estão nos acompanhando aqui hoje, temos a oportunidade de hoje com o pastor Nathaniel das Neves, né, de apreciar uma temática que o pastor escreveu, que vai ser acompanhado nas lições bíblicas, que tem um livro de apoio, e que realmente precisa ser falado isso na igreja, né? Não ter a conivência, que assim será condenado pela palavra de Deus, pelo o apóstolo Paulo. Pastor, se me permite aqui no caso, eu estava lendo aqui antes de entrarmos na live aqui o seu livro, o senhor no capítulo 6, né, o senhor falou um pouco aqui, o senhor volta a falar sobre a imaturidade espiritual dos coríntios, né, pastor? Como é que isso aqui me interessou, pastor? Como é que é essa questão do povo de Corinto ter essa imaturidade espiritual, pastor? Eu até comentei na outra live que o título original, né, que eu sugeri para o livro, era maturidade espiritual. Né? Maturidade espiritual. Porque, para mim, é a palavra-chave nessa epístola. Maturidade. Paulo está buscando levar a igreja a uma maturidade espiritual. Ele fala que ele está falando como que é crianças. Eu não vou entrar na questão, que eu trabalhei na outra live também, e coloco aqui na lição e amplio, né, aqui no livro, essa questão da limitação da analogia, quando Pedro utiliza a mesma figura, o autor dos Hebreus também utiliza, e Jesus, essa figura da criança, mas ele coloca em sentido diferente, positivo e negativo. Né? Pedro, ele fala da criança que deseja ardentemente o leite racional, ele fala num sentido positivo, né, que desejo da palavra. Jesus fala que quem não é como uma criança não entrará no reino de Deus, no sentido de ser humilde, simples, né?
Então, ele enfatiza a parte positiva da criança. E aqui o apóstolo Paulo está colocando aquela criança birrenta, aquela criança que, eu não gostei, faz biquinho, entendeu? Que é problema, é egocêntrico, né? Ele é o centro de todas as coisas. Então, são esse tipo de pessoas que estão aqui causando divisão na igreja. Porque se ele não estiver em proeminência, se os interesses deles não estão sendo atendidos, se o nome dele não é o nome que está sendo destacado, ele se incomoda. Tem muitas pessoas assim na igreja, se não for do jeito que ele quer, vai, então não quer, então vou entregar o cargo. Então não vou fazer isso, não vou ser mais professor porque não é desse jeito que eu quero, entendeu? É birrento, é uma pessoa invejosa, né? Tem a questão da inveja que eu coloco aqui também, né? A pessoa se incomoda se o que o outro tem, ele se sente mal se o outro está bem, entendeu? Então, eu coloco lá no Cobiça e Orgulho também, né? Eu exploro mais essa questão. Sim, então, todos nós temos que estar policiando constantemente, porque todos nós temos inveja. Só a diferença é o grau diante de uma pessoa para outra. Quem que nunca teve inveja? Vai dizer que você nunca teve, Leonardo. Eu tive. Se você falar que não teve, então, parabéns. Então, tem. Agora, nós temos que nos policiar. Os nossos sentimentos, por que eu estou sentindo isso? Se você chega no ambiente e tem uma pessoa lá que te incomoda, por que está te incomodando? Né? Será que o problema é com a pessoa mesmo ou é com você? O que está pegando aí? Então, essas pessoas começam, em vez de trabalhar em prol do evangelho, começam a complicar, criar dissensão, divisão e prejudicando a obra de Deus. É igual a história da igreja. Ao longo da história da igreja, os seus protestantes, e até os próprios discípulos, né? Eu coloco no livro lá, meu livro também, Seu Reino Não Terá Fim, de Mateus, eles brigando entre si, quem ia ser o maior entre eles, ali os discípulos mesmo, não precisa, é muito longe, né? Já brigando quem ia ser o maior entre eles, crianças brigando ali, igual, eu quero ficar sentar perto do pai, eu quero sentar no colo do pai, não é eu, então tem crianças que é assim, dentro da igreja também, se comportando como crianças, e querendo ser os maiorais, mas é um comportamento de criança, prejudica a obra de Deus, prejudica o relacionamento das pessoas, dentro de casa é a mesma coisa também, e assim vai por aí, crianças, birrenta, meninas, criancinhas birrentas. Esses são imaturos. Eu tô aqui impressionado, porque quando o senhor falou sobre criança birrenta, eu lembrei exatamente do Seu Reino Não Terá Fim, que o senhor faz uma citação exatamente sobre essa disputa dos discípulos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. E o Senhor Jesus vai ter que resolver essa situação. Meu Jesus. sempre resolvendo essas confusões aí. Mas, pastor, eu vou aqui dar oportunidade aqui à galera, o pessoal que está falando aqui. Marcos Baquete falou de novo aqui, para estar abençoando aqui. Deus abençoe essa live. Deus abençoe você, pastor Marcos Baquete. Tere Barbosa, né? Falou aqui, ó. Como professor, eu penso que o professor não deve fugir e nem ir para a sala de aula com achismos. O pastor, como comentarista, usa a Bíblia, como ele falou, e nós também devemos ir com base bíblica. Né? Muito obrigado pela participação. A galera que está participando. Leonardo. Pois não. Leonardo, a Tere Barbosa, que você citou agora há pouco, é uma das coordenadoras regionais de escola dominical em Joinville, Santa Catarina. Ela também estava na live ontem, e hoje ela disse que ia chamar o esposo dela, que é professor que quer dar aula de jovens também, porque estão empolgados com a lição, e disse que ia assistir de novo, quer assistir de novo aí. Então, um grande abraço aos irmãos, às irmãs lá de Joinville. A irmã Tere foi superintendente de escola dominical, é professora, é dinâmica aí na área de EBD. Saudação para ela, o Éder, o seu esposo e toda a família. Amém, pastor. Seja muito bem-vindo aqui. Para que aproveite bastante, desfrute bastante dessa live, assim como todos que estão também nos acompanhando. Pastor, eu vou aqui abordar aqui um assunto aqui do livro aqui. Tem muita gente aqui falando também da revista. Meus irmãos, a gente já está 9h20 da noite. Conforme eu tinha falado com os irmãos, né, a gente está abordando um pouco de cada um, mas o objetivo aqui nosso aqui é ampliar um pouco mais a obra do pastor Nathan das Neves, porque ali tem mais conteúdo, e o pastor está abordando bastante essas temáticas aqui conosco também. Também está na descrição também aqui do vídeo também, para quem quiser também aqui adquirir.
as lições bíblicas também de jovem, né? Escrita pelo pastor Natalino das Neves. Fica também ao final aqui o livro Sereno não terá fim, Justiça e Graça e Cobiça e Orgulho. Todos os livros serão aqui de grande proveito para este trimestre, que nós também recomendamos, do pastor Natalino das Neves. Pastor, vou dar sequência aqui, quero tratar aqui de um tema aqui, que o senhor falou um pouquinho. Ih, tá me assustando já, pessoal. Não! Essa patada de mão aí já me assustou, né, pai? Esse aqui é um tema que todo mundo aqui quis falar. Eu falei com o pessoal aqui da Vila do Vivado que eu ia fazer essa pergunta pessoalmente, que isso aqui é um assunto polêmico, problemático, toda igreja tem, e é difícil de sanar essa situação. Partidarismo, pastor. Certamente aqui Paulo falou sobre isso aqui, mas por mais que Paulo falou, já passou mais de 2000 anos aí, e isso continua, pastor. O senhor falou sobre o conflito na igreja, e certamente aqui no livro o senhor citou um pouco acerca do partidarismo, né? De Paulo, de Cefas, de Cristo, de Pedro. Pastor, como é que é essa questão do partidarismo na igreja, pastor? Como é que o senhor abordou isso no livro e como é que a gente vai encarar isso durante esse trimestre, pastor? Fala um pouquinho sobre essa questão do partidarismo nas igrejas. Eu destaquei a questão tanto da liderança como dos liderados, né? É um ponto aí que tem de preocupação. Dos liderados, em relação à igreja de Corinto, eu destaquei ali que, na realidade, esses líderes que são citados ali, eles não tinham problema entre si. Tanto ali, Paulo, Pedro, Apolo estava com o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo essa epístola lá em Éfeso, né? Que eles estavam adorando o apóstolo Paulo, porque ele tem uma lição específica que fala, né, esses dois, ele era da diáspora, né, de Alexandria, provavelmente ele foi pupilo de Filon, da escola de Filon, lá na Alexandria. Essa questão da alegoria devia ser forte nas suas pregações, mas ele precisava ser lapidado, mas era alguém que, na questão para os gregos, na questão da oratória, era alguém que chamava atenção. Sabe aqueles irmãos que vão atrás daquele pregador que chama atenção e tal, e gosta de pregar o texto, alegoria, né, muda o texto, fala o que o texto não quer dizer, mas mexe com o povo, etc, e o povo gosta, faz um fizoê, faz um aviãozinho, etc. Aí o povo gosta, né? Sabe que isso já... Então, o Apolo, antes de ter o lapidado de Paulo, era esse tipo de obreiro, assim, tá? Mas chamava a atenção do povo, o povo gostava. Então, tinha um grupo que queria só o Apolo. E tem o grupo de Paulo, que era geralmente aqueles que, na época que Paulo fundou a igreja, provavelmente sejam os primeiros que ali foram convertidos. Tem o grupo de Pedro, que provavelmente sejam aqueles que tinham origem mais judaica, né? A formação do judaísmo influenciava muito ainda. E o grupo de Cristo, aqueles que são santões, né? São santos demais. São mais santos que o próprio Cristo. Então, é aquele que fica fiscalizando todo mundo, se acha o santo. Então, é formando aqueles grupos. Esses grupos tem na igreja ainda hoje. Estão lá, sabe? E achando que... acaba idolatrando, né, esses líderes. Eu citei, vou citar de novo aqui na live ontem, muitos anos atrás, eu estava na igreja, ainda era presbítero, né, como que as pessoas vão atrás dos líderes, acho que é eles que têm a bênção, são donos da bênção. Então, uma irmã, já de idade, foi subindo para o púlpito com o filho, e tinha um pregador convidado, pregando, lá fez o maior fizuê na igreja, lá, e arrebentou. Fez como diz, derrubar a mamão verde. E tal. Daí o irmão subiu com a mãe, já idosa, não enxergava muito bem, e ela veio andando com ele, chegou em mim e pediu minha oração, chegou ali para mim orar para ela, né? Aí o filho falou, não, mãe, não é esse não, a bênção está com aquele outro lá, é ele que pregou, e foi levar para o irmão. Então, quer dizer, a bênção é do pregador, é ele que tem a bênção, então só fica idolatrando o pregador e tal, e deixa Deus de lado, esquece que é Deus que é dono da bênção, é ele que faz a coisa acontecer. Então tem essa questão dos liderados também, que acabam idolatrando, sabe, tomando partido, criando desavenças que nem os próprios líderes que eles ficam se apegando, querem ou provocam. Você vê que Apolo, ele foi maduro.
Porque quando ele viu que o pessoal estava aqui idolatrado quando ele estava em Corinthians, ele pegou e se mandou, foi para Éfeso. Ele viu que aquilo ali não ia dar coisa boa. Ele falou, não, opa, peraí, não é isso que eu quero, não quero. Se fosse uma pessoa, um oportunista, falou, opa, vou tomar o lugar de Paulo aqui, liderança, vou tomar essa igreja aqui e vou para frente. Esse povo me adora. E vai indo. Mas não, ele pegou e falou, opa, vou embora. Foi para Éfeso, depois encontrou Paulo. E foi moldado ali por Paulo e eram amigos. Então, esses grupos tem, continua tendo na igreja, vai continuar. Até Jesus voltar, até um dia certo aí, esse povo vai continuar tendo, porque a tendência do ser humano é buscar os benefícios próprios, é se aparecer, como fala aqui do narcisismo. Né? Eu menciono aqui também no livro, não tem na revista, mas está no livro. Sim. As pessoas que citam lá, eis aí o grande, eu coloco no livro as palavras em maiúsculo, o grande homem, o grande homem de Deus pequenininho, minúsculo, grandinho, né? Eu falo, em vez de dizer assim, eis aí o homem minúsculo do grande Deus, eles invertem. Isso acontece no marketing. Lembra o Bamerindos, por exemplo, o Bamerindos, quando ele foi vendido para a HSBC, é uma estratégia de marketing. Eles colocavam o Bamerindos, HSBC pequenininho, Bamerindos. Depois, eles iam aumentando a HSBC e diminuindo o Bamerindos. Chega um momento que eles tiram o Bamerindos e fica só HSBC. Acostumando seus clientes, o público, né? Então, as pessoas acabam tirando Deus. Um marketing religioso. Vamos tirar Deus aqui, porque o negócio é eu sou o Deus, né? Eu tenho que ser adorado. E é eu. Então, esse perigo daí vai formando os partidarismos na igreja. Ô, pastor, essa da oração foi demais, pastor. Essa foi sensacional. Meu Deus, tem todo tipo de gente na igreja. Se comporta aí, Leonardo, se compõe. O pessoal aqui tá puxando a minha orelha aqui já. Mas tem que entender, gente. Tá divertido aqui, gente. Graças a Deus. É uma live abençoada. Pastor, permite fazer aqui uma citação aqui do seu livro aqui, que o senhor vai tratar de mais questões sobre o casamento. E semana passada, né, quando houve um site que estavam fazendo pesquisa sobre casamentos de evangélicos, né, alguns sites chegaram a relatar que o nível de casamento, o nível de divórcio, né, dos evangélicos tá igual ou até tá mais, né, do que os que estão no mundo. Isso é uma coisa muito preocupante, né? Como é que foi essa questão da abordagem que o senhor teve no livro sobre o casamento hoje, pastor? Que o senhor tá falando para um público jovem, aquela garotada que tá pensando em se casar, tá pensando, né, em montar uma família, outros que estão na dúvida, se é que eu caso ou não caso, outros que estão pressionados pela igreja, ainda existe isso até hoje também. Como é que o senhor aborda essa questão do casamento hoje, né, em pleno século XXI, onde tem esse pós-modernismo, onde pode tudo, onde tudo, entre aspas, está liberado? Como é que o senhor aborda a questão do casamento no seu livro a partir de 1 Coríntios? Então, essa lição específica, primeiro eu coloco o modelo ideal do casamento, né? O casamento foi criado por Deus, é uma coisa boa, para o casamento para ser para sempre, ele recomenda o casamento, Paulo recomenda, a abstinência sexual e celibato é para solteiro, não é para casado, né? Daí que Paulo fala também, porque também tem casados, né? Vamos trabalhar aqui casado, então é bom os jovens já se preparando para o casamento, saber isso também. Daí alguém quer ser santo demais, daí acaba, tipo, vou privar aqui porque... Não, mas o sexo é abençoado por Deus, tanto para a procriação como por prazer. Daí a pessoa, com a intenção de se santificar, achando que isso vai santificar, e ele acaba não tendo um relacionamento, que é o que Paulo fala aqui, que acaba correndo risco, né? Quanto mais novo, pior ainda, né? Quanto mais jovem, um jovem casal, pior ainda, e o libido é bem maior do que talvez um mais idoso. Temos exceções, né? Mas eu lembro aqui, me faz lembrar até, aproveitando esse momento, um casal veio falar comigo uma época, né?
Não, pastor, é o seguinte, eu queria o teu conselho, eu e meu esposo, nós estamos com uma dificuldade. Mas por quê, irmã? Ele falou, não, é o seguinte, né, nós sempre na ceia, a gente, uma semana antes, a gente não tem um relacionamento sexual, porque vai santificar, né, pastor? Mas meu marido não está aceitando, não, pastor. Eu falei, não, mas sempre fizeram isso? Pastor, a gente está um bom tempo já que a gente faz isso, agora ele não quer mais não, porque está lá, né, falando lá no Antigo Testamento, naquele texto da época, de evento específico, né, de santificação. Eu falei, mano, mas isso daí não vai santificar ninguém não, mano. O relacionamento sexual é livre, vocês são casados, não tem problema nenhum. São abençoados por Deus, não tem problema, não. Se tiver que ter um relacionamento no dia da ceia, não tem problema, ou antes. É natural, tá ali, e não é questão, o problema não é esse. Daí, não tem problema, pastor. Eu falei, não é abençoado por Deus, não estão casados, não foram... Não é. Então, Paulo fala lá, se há um acordo entre eles, mas ele fala assim, não fique fazendo sacrifício de tolo. Paulo usa isso. Então, não há necessidade disso. Então, é bom o jovem já saber disso também, que às vezes já entra, talvez, instruído na família meio assim, já acaba levando isso para o casamento também. E eu coloco aqui que, na realidade, esse é o ideal do casamento, mas nem sempre acontece isso. Né? O ideal é que case, viva sempre, seja feliz, né? E foram felizes para sempre, né? Então, é a família. Mas, igual você acabou de falar, isso não acontece, tem muitos que estão se separando. E eu abordo aqui a questão do divórcio, eu coloco a questão cultural que deve ser observada, né? Porque Jesus, eu coloco o contexto, eu não vou falar aqui, vai tomar mais tempo, mas o contexto que Paulo está falando, o contexto que Jesus fala, como que os evangelhos abordam também de forma diferente, fala de algo e omite outro, porque é o contexto. Então, a questão cultural, ele é forte aí, que às vezes as pessoas colocam isso como prescrição, taxatório, né? Então, tem muita gente oprimida no casamento, né, que vive debaixo da lei, como Paulo trabalha lá em Romanos, também usa a figura do casamento para falar sobre a opressão da lei, que é uma opressão do casamento. Eu coloco aqui no livro, até coloco, tem casal que está esperando, torcendo para o cônjuge morrer, para ficar livre para casar. Então, que casamento que é esse? Entendeu? Que casamento que é esse? E daí Jesus coloca que é a dureza do coração, né? Por isso que permitiu lá o divórcio. Então, quer dizer, ele foca como se diz, ele foca no que é secundário e deixa de lado o essencial, que é o amor, que é o bom relacionamento. E no tópico 3, que para o jovem, que eu acho que vai ser, nessa lição, a melhor parte dessa lição, viu, Leonardo? O casamento não deve ser usado como fuga. Então eu coloco, não deve ser usado como fuga para a solidão. Tem pessoas que têm uma vida com problemas, com dificuldades, no relacionamento, na vida familiar, com os pais e assim por diante, e de repente ele acha que o casamento vai ser a salvação. Arranja alguém que se apaixona, vai estar tudo bem, e acha que não, eu vou viver com essa pessoa porque eu vou ser feliz, e acaba muitas vezes replicando, né, esse mesmo estado no casamento. Muitas pessoas casadas são solitárias, então casamento não é sinônimo ou garantia de que a solidão, né, que não vai haver solidão, porque vai depender muito do relacionamento do casal. Então, eu coloco que, reforçando sempre que o casamento deve ser bem planejado, para que não haja isso que você falou, essa separação depois. Não é fazer por fazer, casar por casar, ou para fugir de uma situação. O segundo subtópico, o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. Então, vemos a igreja forçando as pessoas a casar. Pais, tempo atrás eu estava visitando um casal em outra cidade, né, no evento, e fui rever um casal, faz tempo que eu não via, e eu vi ali nitidamente o casal conduzindo uma filha bem nova para o casamento, preocupada da filha com a tentação sexual, né? Querendo casar, não vou casar logo, forçando para o casamento, uma menina de 16, 17 anos, né? Então, hoje em dia, isso é uma situação difícil. Então, não pode ser casar com medo, o pai fazer a filha casar com medo dela ter um relacionamento sexual. E acaba jogando a filha para uma infelicidade, um casamento infeliz. O casamento deve ser bem pensado, bem planejado. Então, não pode ser fuga
da tentação sexual. Não é isso que Paulo está dizendo. O casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. Todo mundo tem dificuldade, tem problemas, né? E às vezes a pessoa tem um problema muito sério na vida, tem dificuldades, e acha que o casamento vai ser a solução. Porque casado de todo jeito para sair da situação que ele está. E, mais uma vez, replica também a situação que ele vivia no seu casamento, né, na sua vida anterior ao casamento, e leva para o casamento, acaba sendo infeliz e fazendo a outra pessoa infeliz também. Eu fiz alguns casamentos, e geralmente eu faço uma conversa pré-nupcial. E uma pergunta que eu faço para o casal é a seguinte: por que você está casando com fulano? Daí eu pergunto para o outro: por que você está casando com ciclano? Geralmente, a pessoa fala: porque eu sei que eu acredito que ele vai me fazer feliz. Daí eu pergunto: será que essa é a resposta certa? A prioridade é você ter segurança que a pessoa vai te fazer feliz? Ou será que você não devia pensar que é porque você acredita que vai fazer a outra pessoa feliz? Né? Aí é a questão do ativo e passivo, né? A pessoa pensar no outro. Então, essa aqui é a preocupação e o grande problema no casamento. Então, é o conselho para os jovens: não case de qualquer jeito. Não use o casamento como uma fuga, mas entre no casamento com segurança. Isso daí, Leonardo, que eu deixo aí para recomendação para essa lição. Amém, pastor. No caso, peço perdão aos irmãos aqui no caso, né? Eu tentei aqui fazer uma mixagem aqui para tentar deixar mais brilhante aqui, não consegui, pastor. A equipe aqui. Eu vi que você fugiu aí, rapaz. Não mexe muito não. Fugir não. Você está me ouvindo? Mas está me ouvindo? Tô sim, pastor. Não tô fugindo não, pastor. É que sobre essa questão do casamento que o senhor colocou, é porque me lembrou muito um tema que o senhor falou sobre também sobre o seu livro, né, Cobiça e Orgulho. Eu sei que o tema aqui, meus irmãos, é sobre o cuidar de Deus com o corpo de Cristo, que é o livro do pastor Nathaniel das Neves, né, o novo livro dele, mas tem muito assunto que ele está trazendo à tona sobre essa carta, que está lá também no livro Cobiça e Orgulho. Né? E exatamente com essa questão sexual, né, que o senhor falou, né, daquele exemplo do jovem casal, né, e o senhor citou esses tópicos sobre a questão da fuga, né, usando, né, como válvula de escape, né, no casamento para diversas questões. O ponto que eu fico assim mais preocupado, pastor, é porque exatamente assunto do casamento hoje em dia, praticamente aqui eu vejo aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, dificilmente é tocado nesse assunto. Há uns 10, 15 anos atrás era bastante falado: tem que casar, que casamento é isso, aquilo, lá no Éden, Deus criou o homem e a mulher para que fossem juntos, e que o povo, né, fiquem juntos, multiplicar, encher a terra. Se bem que a terra hoje está bem cheinha, né, mas assim, ele... Sejam fecundos, multiplicar a terra, encher ela, povoado. Aí eu fico pensando assim, comigo assim, agora no caso, eu fico assim: meu Deus, será que a gente vai se tornar igual a Abraão, né? Pai de multidões também, né? Quem sabe? Mas assim, havia essa ênfase sobre o casamento há muito tempo atrás. Hoje, eu não vejo mais tanto. Eu tenho um amigo meu, que ele é um cara que ele é pesquisador de igrejas, ele aqui no Rio de Janeiro, ele vai em torno de 50 igrejas no mês. E ele faz pesquisa, anota como é que é a igreja, a doutrina dela, como é que são os cultos e tal. E eu fui conversar com ele exatamente no domingo, sobre essa live, né, que a gente já falou sobre o casamento. E eu perguntei para ele sobre essa questão do casamento. Ele me deu o seguinte dado, pastor. Ele disse: de 50 igrejas que eu visitei, apenas 4 falou de casamento, citando somente Gênesis 2, 24. Aí eu falei assim: mas só uma citação assim ou pregação? Não, só citação, nem pregação teve. Então, assim, pastor, é muito importante isso aí pra gente, o senhor falar, que é um retorno aos temas que precisam ser ditos. Volto a repetir aqui, meus irmãos que estão nos acompanhando. São temas que precisam ser regressados à igreja e especificamente jovem. Isso é muito importante. E aqui nós estamos agradecendo ao pastor por mais um livro aí polêmico, pastor. O senhor vai colocar muita gente vai colocar muita gente no paredão aí durante esses 3 meses. No bom sentido.
Rapaz, eu te admiro você. Você conhece mais meus livros do que eu mesmo, rapaz. Só não citou Justificação pela Fé na Perspectiva abraâmica e paulina, porque eu também cito nesse livro. Todos estão com referência no final desse livro. Pastor, eu só não citei agora por um motivo, porque no final tem uma pergunta exatamente sobre essa obra. Olha só, mas tô falando. O pessoal aqui bate pronto. O pessoal tá pronto aqui para colocar tudo no paredão. Mas aqui, vamos aqui voltar a ver aqui o pessoal, a irmã Tere falou aqui, né? Essa divisão quanto aos líderes também existe com as denominações e o departamento da igreja, né, pastor? E isso é triste. A pergunta que ela fez aqui, pastor, sobre essa divisão nas denominações e departamentos da igreja, né? Isso aí, hoje em dia, tem muito por aí, né, pastor? Aqui no Rio de Janeiro, eu peguei um dado, né, com a Confederação de Igrejas aqui do Rio. Dizem que a cada hora, né, abrem-se 5 igrejas aqui no Rio de Janeiro. Aqui na minha rua, atrevo a me dizer que tem mais 5. Só na minha rua. Aqui onde eu moro, aqui só em 3 ruas, perto aqui da minha casa, aqui, né, uma rua assim atrás e uma na frente, eu me atrevo a dizer que tem 10 igrejas. Só aqui perto daqui da minha área. 10 igrejas. Divisões, subdivisões, censura, né, entre igrejas. Então, assim, são temas que aqui pro Rio de Janeiro vai ser desafiador falar, né? Eu tô aguardando aqui, e eu tô aguardando ansiosamente. Eu peço permissão aqui que o Wagner, ele falou para não ser irônico nesse assunto, mas não tem como ser. Eu tô esperando essa lição, pastor, chegar. É claro que na igreja não pode, mas se pudesse, eu trazia um refrigerantezinho e uma pipoca. Que ia ser demais, pastor, vai ser demais essas lições. Meu Deus. Pastor Natalino, só o Senhor mesmo. Vamos aqui. Estamos aqui caminhando aqui para a metade da live. Eu vou aqui fazer mais 2 perguntas. Vou aqui passar ao senhor 2 perguntas aqui da galera do Facebook, que uma falou aqui, Alessandro aqui, né, do Mato Grosso do Sul. Boa noite aí, Alessandro, obrigado pela sua pergunta aí conosco aqui. A pergunta dele é a seguinte, aqui, pastor Natalino, boa noite, acompanho o senhor, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria saber acerca da lição 4, que o senhor aborda sobre a sabedoria divina. O senhor já falou aí na live sobre a maturidade espiritual dos coríntios. Essa sabedoria divina que Paulo fala, ela é baseada na Escritura, no Espírito Santo ou em ambos, pastor? Obrigado pela pergunta. Esqueci o nome do irmão agora. Alessandro Martins. Alessandro Martins. Obrigado, Alessandro. Um abraço. Como você disse, é de ambos. Ali Paulo está trabalhando porque... por isso que eu disse no início, a gente tem que entender, ou procurar compreender um pouco, como que era o pensamento grego, né? E Corinto era um lugar ali que florescia, né, filósofos, né, principalmente os sofistas, né, que viviam disso, ganhavam dinheiro em cima disso. Era alguém que explorava, né, vamos dizer, a filosofia, assim, no sentido mais popular. E os poetas, então era um lugar onde tinha grandes pensadores. O pessoal se orgulhava do conhecimento que eles tinham. É por isso que eu faço questão de deixar aqui no livro a capacitação do apóstolo Paulo. Ele não devia praticamente nada para ninguém desses. Ele poderia agir de uma forma diferente, mas ele não procura demonstrar isso sobre as outras pessoas. Mas o que ele coloca bem claro é que a sabedoria de Deus, ele coloca que a expressa sabedoria de Deus, na realidade, é Jesus, né? E a mensagem da cruz, que leva a Jesus. Então ele coloca aí, porque para o grego, um herói,
né, que Jesus estaria para eles como fosse a figura de um herói na mitologia grega, é um grande vencedor, que arrasa tudo, é alguém que, o bambambam. Então, esse é o herói. Para os romanos, era aquele conquistador, aquele que, né, era o grande sistema bélico, temido por muitos, né? E para eles, a cruz era maldição. Quem morria na cruz era maldito. Não pode ser algum, o Messias que eles aguardavam poderia ser alguém julgado pelo Supremo Tribunal Judaico, e era a lei, os religiosos, líderes, referência para aquela religião, que quem pode? Isso daí não serve para a gente, não poderia aceitar. Né? O grego, não, isso daí é perdedor, morreu na cruz, ixi, foi humilhado, desbofeteado, esse não serve como nosso referencial. E para os judeus, já comentei que era maldito, então não poderia ser. Então, essas sabedorias aí, em hipótese alguma, aceitaria a revelação expressa de Deus, que é Jesus. Então, quando ele coloca a sabedoria de Deus, é aqueles que não se baseiam no seu próprio conhecimento, não se baseiam na sua própria posição, na sua suposta superioridade, que era o que acontecia com os amigos do apóstolo Paulo, que estavam trazendo esses conflitos na igreja, buscando o seu próprio benefício, mas ele apresenta que a sabedoria de Deus é a mensagem da cruz. Por isso que ele fala, eu não preguei nada diferente para vocês, a não ser a cruz de Cristo. Ou seja, é o meio de mediação entre o ser humano e Deus, que é a morte expiatória de Cristo, que na realidade ele transforma aquilo que para eles, na sabedoria humana, era uma derrota, uma fraqueza, que Paulo fala, que Deus faz da fraqueza a força. Ele diz, na realidade, é a revelação de Deus, porque você vai encontrar Deus somente por meio desse sacrifício vicário de Cristo. Então, essa é a maior revelação, e não é nada escondido, como os pré-gnósticos, né, da época ensinavam da sabedoria que não era revelada para todos, só dependendo do nível que você estava. E é por meio dessa sabedoria que leva à salvação. Então, a sabedoria que Paulo apresenta é a sabedoria da cruz, né, que a salvação é mediante a cruz, a morte de Cristo, como único mediador e que atende perfeitamente à justiça de Deus por meio do seu sacrifício perfeito na cruz. Essa é a sabedoria de Deus, que ele apresenta e leva lá em Provérbios, que fala, personifica a sabedoria, ele então resgata e faz uma releitura dizendo que essa sabedoria de Deus é Jesus. Então, quem não tem a sabedoria de Deus não pode aceitar essa salvação que é Jesus. Que benção, que explicação maravilhosa, pastor. Os irmãos aqui estão tendo um seminário completo. Obrigado pela pergunta, meu irmão Alessandro Martins, né, acompanha o nosso trabalho aqui também pelo Facebook. O pastor Natalino já respondeu de uma forma magistral acerca sobre essa pergunta, a lição do número 4. A última pergunta que eu vou fazer aqui, vou fazer duas perguntas, vou passar ao senhor duas perguntas aqui do pessoal do Facebook, né? Fabiano de Melo, de São Paulo, a verdade é aquele aqui de Ribeirão Preto. Um abraço aí, Fabiano Melo. Deixa eu ver só a pergunta dele aqui. Tá aqui. Boa noite, pastor. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu livro e a revista da CPAD. Eu tenho uma dúvida sobre a questão da lição 12, que o senhor trata sobre alimentos sacrificados aos ídolos. Este é um assunto que, na Bíblia, trata-se mais do âmbito da época de Paulo. Este é um assunto que também se refere a nós hoje, sobre alimento a ídolo? Essa é a pergunta dele. Deixa eu ver. Entendi. Pastor, ele quis dizer aqui que esse assunto... Obrigado pela pergunta, Fabiano. A pergunta dele foi a seguinte: carnes sacrificadas aos ídolos não é um tema muito comum para o nosso tempo. Ele disse aqui que é para o tempo de Paulo. Este assunto, como é que tem impacto na vida da igreja hoje? Boa pergunta, Fabiano.
Mas acaba se aplicando, assim, aos nossos dias de hoje, né? Que na realidade, o que o apóstolo Paulo está falando ali é a questão da idolatria, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, eu coloco aí bastante no livro essa questão. E Paulo, na realidade, lá, Bem, vou ter que falar um pouquinho do contexto de Corinto para falar, né? Fica à vontade, pastor, a gente está querendo aqui esse seminário. Fica à vontade. Então, lá em Corinto, tinha, se não me engano, 23 templos lá, né? Tem os principais, que era Afrodite, a deusa do amor, e Apolo, né? Que é a questão de música e a estética, etc. O mais famoso era Afrodite lá, por causa da questão da sexualidade. Mas ali eles ofereciam sacrifícios aos ídolos e parte eles compartilhavam numa refeição comum. Em muitos casos, de muitas pessoas, era a única vez que comia no ano, né, que era a pessoa que não tinha como, porque ela era distribuída para as pessoas, e o restante ia para os açougues, e vendia para as pessoas nos açougues. Então, a carne do açougue era a que vinha dado sacrificada aos ídolos. Para os gregos, que se converteram à igreja, continuavam levando aquela vida para eles normal, não mudava nada. Ali, Paulo está dizendo ali, a maioria. Agora, quem tinha mais a origem judaica, opa, peraí, isso aí é sacrificado aí, você não pode comer. Aí começaram os problemas. E é engraçado que Paulo fala que vós que sois fortes, quer dizer, já entenderam que só existe um Deus. Existe outro Deus. Então não tem efeito aquilo lá que sacrificou com o ídolo. Ele coloca assim. Então você pode comer, não faz diferença. Tipo assim. Mas, daí ele coloca lá, mas se isso escandaliza o teu irmão, então não coma. Teu irmão é fraco. A consciência dele pesa. Ele fica com a consciência pesada, Paulo fala, né? Fica com a consciência perturbada com isso. Então, ele fala, como teu irmão colocou coisa de comer na mesa, ora, e não pergunta de onde veio, e come, se veio do açougue, sacrificado ou não interessa, orou, santificou e come, né? Não esse é o problema, mas Paulo tenta fazer um consenso ali, não, mas para evitar, então, não coma, isso parece, e eu coloco no livro lá, que segundo a história, você vai ver que isso vai impactar mesmo, tem um governador que depois entra com uma ação lá, sobre essa questão da igreja, porque tinha impactado na economia da cidade. Então, ele fala que, o que ele fala, ó, só existe um Deus, não tem que se preocupar. Então, para os nossos dias de hoje, Fabiano, vou dar um exemplo que eu dei na live de ontem. Quando eu estava dando aula na faculdade de teologia, uma das disciplinas que eu dava aula é a história das religiões. Então, a gente convidava pessoas, líderes de outras igrejas, tipo lá, o hinduísmo, ou o pessoal islamismo, ou o pessoal que tivesse origem em alguma outra religião, ia lá e falava, a própria pessoa falando da própria religião. Então, os alunos de teologia, e eu sempre orientava para receber as pessoas com muito respeito e tal, tomar cuidado com o que vai perguntar, para respeitar as pessoas nas suas diferenças e tal. E as pessoas iam lá e falavam da sua própria religião, como que eles veem a sua própria religião. Porque a gente vê de um jeito, eles veem de outro. Aí teve uma determinada religião que o pessoal estiveram lá e no final eles distribuíram doce, o pessoal, né? E os doces, cada um pegou assim, e eu só observando, todo mundo pegou docinho e ficou, deixou na mesa, né? Porque, Fabiano, porque eles entendiam que era de outro Deus, não poderia comer, porque poderiam ficar, né, com certo, acontecer alguma coisa lá. Aí passando, eu pegava e eu comendo doce, o pessoal olhando para mim, apavorado, né? O pessoal ainda, depois despedimos do pessoal, o pessoal saiu, foi embora e tal. Aí os alunos, professor, o senhor comeu lá o negócio, professor. Eu falei, mas qual é o problema? Professor, mas isso aí não pode, professor, só comer isso daí, porque você não sabe o que fizeram com esse negócio aí e tal. Eu falei, mas você não crê no Deus que você serve? Que Deus que é o nosso? Como é que você pega Deus? Você crê no Deus dele? Como é que é? Então, não, professor, não. Daí depois o pessoal entrou em discussão nesse sentido. Então, existe esse conceito, né? Porque é do outro, né, ali. Então, aquela preocupação com a questão da idolatria, se contaminar por isso também, né? Então, aquela convicção que nós temos que ter que existe somente um Deus, né? Esse Deus está acima de tudo, é o único Deus criador de todas as coisas. É o que Paulo está dizendo ali. O pessoal tem aquela dificuldade com aquela questão do ritual e fica se preocupando mais com isso do que a essência, né? Que é conviver bem com as pessoas, acaba convivendo mal por causa de um conceito, de um ritual de carne trocada ao ídolo. Não tem tanta aplicação, viu, Fabiano? Isso é verdade, como para a época, né? Mas essa dissensão, esse partidarismo que acontece na igreja, por causa disso, e que é comum, parece que tudo para os coríntios era motivo de partidarismo, de divisão, hoje também acontece, né? Tem aquelas pessoas legalistas na igreja, que acabam cuidando da vida dos outros, né? Fica com consciência pesada por causa dos outros, né? Fica
controlando a vida dos outros, etc., em vez de cuidar da própria vida. É o que Paulo está dizendo. Mas evita, você que é forte, você que tem um bom senso cristão, esses irmãos fracos ficam cuidando da tua vida, ficam falando de você, te acusando. Releva, né? Releva. Pastor, tranquilo hoje falando sobre esses assuntos aí. Eu quero ver quando chegar nas lições agora. Eu estou aguardando ansiosamente. Eu vou depois até pedir ao Wagner também, que o Wagner até mandou mensagenzinha aqui, ó. As lições estão animadas. O pessoal vai chegar lá de camarote com pipoca. Vai mesmo, com essas lições aí. Meu Deus, eu só tô aguardando. Eu tô assim, ó, pastor. Eu tô assim, ó. Meu Deus. Leonardo. Eu vou passar aqui a última pergunta aqui, exatamente, sobre o... A última? Na verdade, tem até algumas aqui, no caso, mas aí eu vou passar aqui a última, voltado para a obra do Senhor, que é sobre a justificação pela fé, que é relacionado, né, eu não sei o que aconteceu, a equipe lá tá de parabéns que eles conseguiram relacionar uma questão com a outra, né? Essa pergunta aí, eles fizeram em conjunto, tava lá, né? Vou até citar os nomes aqui, né? Wagner Moreira, que é nosso gerente, vamos ver, Wagner Moreira, Manuel Barros, Everton Souza, Eliezer Gomes e Marcos Sol Barbosa. Os 5 se juntaram para fazer uma pergunta para o senhor. Já deve ter sabido aquelas perguntas, aquelas perguntas estilo bomba, né? Mas a pergunta que foi bem interessante, eu fiquei impressionado. Pastor, a pergunta foi a seguinte: ele até citaram aqui, né, um pouco aqui o seu livro, mas eu vou aqui resumir a pergunta aqui. No seu livro, né, Justificação pela Fé, o senhor enfatiza tanto a perspectiva abraâmica quanto a paulina no que tange, né, a pessoa ser salva por intermédio de Cristo, né? No capítulo, olha só, pastor, olha só a pergunta que eles fizeram aqui agora. No capítulo 5 do seu livro, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, o senhor enfatiza o caráter da pregação de Paulo no poder de Deus, né? Agora que foi demais aqui. A pregação de Paulo, baseada em 1 Coríntios, enfatiza também em muito a justificação pela fé? Essa é a pergunta deles, pastor. Com certeza. Com certeza. Pelo menos, ao meu ver, não há contradição aí nessa questão da pregação de Paulo, né, que é a lição 31. A lição 5, o caráter da pregação de Paulo. E que eu abordo aqui nessa lição, né? Paulo era capacitado, né, que ele tinha uma boa formação, mas não se baseava nisso, né? É evidente que ele se colocava à disposição de Deus. Confiança não estava no seu intelecto, tudo que precisamos saber para receber a salvação. Revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz, a disposição para receber o Espírito de Deus, o salvo tem a mente de Cristo, né? Então, Paulo, ele prega não baseado no conhecimento, no que ele tem como base, mas ele utiliza tudo que ele tem, colocando à disposição do Evangelho, mas focando na maior revelação, que é Cristo. E que ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Então, ele prega a mensagem da cruz, a salvação em Cristo Jesus, mas nem todos vão crer. Está bem claro, né? Que é para todo aquele que crê. Então, quando ele fala disposição para receber o Espírito de Deus, então existe uma ação de quem ouve essa disposição para receber essa mensagem de salvação por meio da cruz, por meio do poder do Evangelho. E esse Evangelho, esse poder, é que transforma. E Paulo é o maior exemplo desse poder do Evangelho para transformar vidas. Foi o que transformou a vida de Paulo. Quando ele ouviu a mensagem
da salvação em Cristo Jesus, por meio de Cristo, que era tudo ao contrário do que ele acreditava até então. Então, por isso que há a ação do Espírito Santo de Deus, mas tem que haver uma disposição para aceitar essa mensagem, que era loucura para o mundo, como nós já falamos na época, é o contrário de tudo que para o mundo é o correto, é o meio de se encontrar Deus, e ele fala que é só mediante a fé. Agora, eu acho que talvez esse não seja o foco da pergunta, mas tem que entender que essa justificação pela fé, ela é instantânea, no momento que a pessoa aceita essa mensagem da salvação por meio da cruz. Daí entra o processo da santificação, que é, uma vez a pessoa justificado, recebe a nova natureza, que vem de Deus, o poder de Deus na vida, e ele muda de comportamento buscando a santificação progressiva. Em que as pessoas dizem, às vezes, que Paulo contradiz com Tiago. Paulo fala que somos justificados pela fé, e outros dizem, não, mas Tiago fala que apresenta a tua obra, que eu mostrarei qual é a tua fé. Ou seja, parece que estão invertidos, está contradizendo. Não. Paulo está falando do momento da justificação, do momento em que a pessoa aceita a mensagem da cruz, e ele é perdoado, é justificado por meio do sacrifício de Cristo, que é o poder de Deus. Quer dizer, é o próprio Deus se entregando a sua vida pela humanidade e dando direito àquele que crê e recebe isso para ser justificado diante de Deus. É o poder de Deus em Cristo Jesus para ser justificado. Agora, uma vez justificado, ele vai ter que apresentar boas obras, o fruto do Espírito na sua vida. Isso é progressivo. Então, não é que Paulo combate aqui também uma libertinagem. Uma vez que eu me converti, estou liberto, posso fazer o que quiser, estou salvo. Não, ela é constante. Justificação, santificação. Pelo poder de Deus, por meio do sacrifício de Cristo, que é o único meio de justificar diante de Deus. Mas o que a pessoa que busca a salvação tem que fazer é disposição para crer e aceitar o sacrifício de Cristo somente. E a partir de então, sendo regenerado. Por isso que tem aquela propaganda, Leonardo, lembra que a propaganda que tinha assim? Tostino é fresco? Como é aquela propaganda que tinha de Tostino? Rapaz, eu não lembro agora. Toicinho? Não, do Tostines, lá tem aquele produto que eles vendiam, e você come Tostino porque ele é fresco, eu não lembro como é que era, divertido. Então é assim, você é justificado porque tem boas obras, ou tem boas obras porque é justificado? Não tem diferença. Você pratica boas obras porque você é justificado. E não você é justificado porque tem boas obras. Então, faz um sentido bem contrário na cidade. Então, uma vez justificada, a pessoa apresenta boas obras, que é o fruto do Espírito. Amém, pastor. Aí, pessoal, tá respondida a pergunta de vocês aí. Tá aqui no meu ponto aqui, direto aqui, falando aqui. Tá respondido, pessoal. Tá respondido? Não sei não. Você respondeu. Tá sim, pastor. Eles aqui gostam de fazer essas perguntas capriciosas. Essa turma, sensacional. Não. Pastor, aqui, ó, tem algumas perguntas aqui de alguns irmãos aqui, nossos aqui. Você disse que era a última, rapaz. Não, mas é só sobre a questão do seu livro mesmo, pastor. A gente aqui, no caso, aqui, questão com dúvida. O pessoal está aguentando ainda? Estão ainda ouvindo ainda? Então, olha mesmo. Não, né? Então sim. Já está bastante aqui. Caminhando já para o final, já, meus amados irmãos. Algumas perguntas aqui no que concerne às lições bíblicas aqui das Neves pela CPAD. O amigo aqui, Evandro Nascimento, ele está perguntando aqui, o pastor Natalino, que obras que o senhor recomenda, além do seu livro de apoio, que vai nos ajudar neste trimestre? Olha, os meus livros sempre eu deixo as referências no final, né? Poderia ter colocado outros livros ali também, talvez com um embasamento mais acadêmico, mais profundo e tal, mas acho que não é objetivo aí no caso da CPAD, né, das lições bíblicas da CPAD. Talvez até Leonardo, eu tenho intenção de escrever talvez um comentário exegético mesmo de 1 Coríntios,
né, daí ampliar bem mais aí o que foi escrito e tal, e aprofundar. Mas eu entendo que o que eu deixei ali na referência do livro é suficiente para você pesquisar ali, né? Então, no final do livro, você pode olhar todos os livros que eu escrevo, não tem como ter referência, porque a gente pesquisa e não tem como colocar todas as ideias aqui sem ter uma referência. Aí você percebe que as pessoas ignoram isso. Tem que dar os créditos também. Quando usa alguma coisa, eu cito, como diz a lei da BNT. Então, tem aqui 3 páginas, né, de referências aqui, para que a pessoa pode tomar como referência para, se quiser aprofundar mais, se achar que não é o suficiente que está ali, né? Amém, pastor. O irmão Evandro aqui perguntou sobre o conteúdo. Tem só mais 2 aqui, pastor, sobre a lição mesmo só, que a gente já estamos caminhando já para o final. Deixa eu ver esse aqui. Tassiano de Sergipe. Estou acompanhando aqui, pastor, que eu estou pelo celular aqui, no caso. Tassiano de Sergipe. Pastor Natalino. Deixa eu ver aqui. Não, voltou a pergunta aqui. Ele, dizendo aqui, pastor Natalino, boa noite, parabéns pelo seu livro e lições bíblicas. Eu vou aqui para jovens e eu queria fazer uma abordagem mais leve sobre esta epístola. Deixa eu ver aqui qual a pergunta dele. Essa pergunta a pergunta é a seguinte aqui, achei. Como é que eu devo abordar nas lições? Falando com eles sobre a lição, lendo publicamente ou deixando eles lerem? Como é que eu devo ter... Ele dizendo aqui, como é que deve ser a abordagem da aula para os jovens com essa lição, pastor? Eles estão na revista lá, ou meditando durante a semana? Leonardo, então, como que é o nome dele? Cassiano. Então, Cassiano, você perguntou, eu vou dizer para você e ser transparente e franco. Nenhuma das 2 alternativas que você falou. Nem você lendo e nem os alunos lendo. Então, eu entendo que o professor tem que estudar em casa a lição, preparar a lição, os alunos têm que estudar, mas a obrigação primeiro é dos professores. O professor, ele vai abordar os pontos principais de cada tópico. E vai passar um assunto. O professor vai passar assunto para a aula. Se tiver um projetor, ele pode colocar lá um projetor resumido. E, falando nisso, Leonardo, já aproveitando, eu deixei lá no meu blog, natalinodasneves.blogspot.com.br. Depois, por favor, coloque aí no Face, né, o endereço, se você conhece, né? Eu já coloquei lá as 4 primeiras lições com um arquivo de projeção para aqueles professores que têm na sua igreja lá um projetor de multimídia. Ele vai projetar lá, são os tópicos, os subtópicos. Para quê? Ele vai apresentando e, de acordo com ele vai falando o assunto, as pessoas que estão escutando vão ver e vão linkando, vão pegando a sequência da lição. E tem um outro arquivo da mesma lição que eu coloquei o título pré-lição. Esse arquivo é para o professor ter na sua mão, no tablet ou no computador, e ele coloca na sua frente. Ele tem um púlpito ali, ou a mesa, ele coloca na sua frente, e ele vai acompanhando os tópicos ali, e abordando, e falando. Mas quem está lá ouvindo, vai ver o que está lá na projeção, que é resumido cada tópico. Então, o professor, ele tem mais subsídio ali para ele ir falando e acompanhando passo a passo. Eu coloquei lá esse arquivo. Se fosse para mim, a pré-eleição, por exemplo, eu ia fazer mais resumido. Mas como nós sabemos que existe uma disparidade muito grande entre os professores, de capacitação, de conhecimento, então eu deixei mais detalhado ali o pré-eleição. Está lá disponível para o pessoal usar. Então é só entrar no meu blog lá, tem um arquivo de projeção, para jogar na projeção onde tem, na igreja, e o outro arquivo, onde não tem projeção, então a pessoa usa o de pré-eleição. Ele vai acompanhando os pontos principais de cada tópico e vai falando. Mas não se deve ler revista na escola dominical, essa é a minha opinião. Nem o professor e nem aluno. Ele fala o tópico e já vai abordando os principais assuntos da lição. Não é para ler na igreja. A lição é para estudar em casa e lá se aborda os pontos principais da lição.
Essa é a minha orientação. Amém, pastor. Passando a pergunta já do irmão Cassiano, né, que lá de Sergipe, está respondendo a pergunta dele, ele até agradecendo aqui. Passando aqui a última pergunta ao senhor, do nosso irmão Ronaldo Luiz de Azevedo, ele é de Manaus, né? O irmão, esse irmão, na verdade, ele é um diácono, que ele tem um blog sobre a história de dominical, se eu não me engano. O Ronaldo Luiz de Azevedo, se eu não me engano, ele tem esse blog. A pergunta dele é a seguinte: boa noite, pastor Natalino das Neves, né? Parabéns pelo seu comentário nas revistas e o livro de apoio. Já adquiri a revista, já está próximo de chegar o meu livro de apoio que o senhor escreveu. A minha dúvida é a seguinte, ele dizendo aqui, como eu devo aproveitar melhor meu tempo juntamente com a sua revista? A minha escola dominical tem 1h30. Eu devo dar mais espaço aos alunos ou devo explicar ainda mais a revista? As lições da revista, perdão, pastor. Eu entendo que a aula deve ser dinâmica, né? Então, nem sobressair os alunos, se tiver que sobressair, seja professor, mas que dê espaço para as pessoas participarem. A gente aprende muito com os alunos. O professor não é obrigado a saber tudo, mas ele tem que ser um bom mediador para aproveitar o melhor potencial que tem na sala de aula, né? Dependendo do assunto, tem alguém que sabe mais e tal. Só que ele vai ter que ter o papel de ser mediador e controlador do tempo, né? Então, ele tem que ser observador para ver se a pessoa estiver saindo do assunto, ele tem que dar uma cortada. Igual muitas vezes eu dando aula, o fulano falava, Leonardo, por favor, às vezes a pessoa que na lição, você está falando do tópico 1, ele quer entrar lá com o tópico 3. Leonardo, por favor, você espera um pouquinho, que esse assunto que você está falando, obrigado pela sua participação, esse assunto é importante, mas ele é lá do tópico 3, então lá no tópico 3 a gente vai retornar esse assunto, né? E se de repente a pessoa estiver falando do assunto, fala, Leonardo, a sua contribuição é muito boa, mas a gente vai ter que cortar porque o assunto aqui é outro, a gente pode sair do assunto e perder tempo, ou melhor dizendo, não ter tempo para concluir a lição. Então, eu peço para o senhor, se no final da aula quiser conversar sobre isso, nós conversamos em particular, ou o senhor aborda o assunto se tiver tempo. Né? Então, a gente tem que focar aqui no tempo da lição. Obrigado, mas a gente tem que seguir assim. O professor vai ter que ir cortando, vai ter que medir. Ele vai ter que ter um tempo. O tempo, uma palestra que eu dou sobre isso, a questão da preparação de aula. Então, a introdução, ela tem que ser aproximadamente 10% do tempo que você tem, e a conclusão, 5%, mais ou menos. Introdução, conclusão. São 15%. Sobra 85% da lição. Distribui nos tópicos da lição. Então, quem não tem ainda o hábito, não consegue controlar isso automaticamente, ele coloca o horário, sabe que hora que vai começar a aula, ele coloca ali no controle, introdução. Começa a tal hora, termina a tal hora. Vai calculando. E vai controlando o tempo. Com o tempo, você vai ficando já consegue dar uma olhada no tempo, no relógio, e vai controlando, saber se você está dentro do tempo ou não. Tem irmãos que chegam assim no final da escola dominical, irmão, a escola está muito boa, mas que pena, ficamos só na introdução, né? Foi incompetente, né? Foi incompetente, porque não planejou a aula. Então, fala, não, mas só tem 1 hora, mas então, se tem só 1 hora, você vai ter que tratar esse tempo dentro dessa hora que você tem. Então, vai ter que separar o tempo dentro do tempo que você tem à sua disposição. Amém, pastor Natalino. E com essa última pergunta, né, nosso querido Ronaldo Luiz de Azevedo, vamos aqui, então, já finalizando aqui esta live, no caso, né, já estamos já com 1h40, a live era de 1 hora, mas, pessoal, que a gente fez tantas perguntas ao pastor Natalino, foi o Facebook, foi o YouTube, foi aqui no Zap. Muito obrigado a vocês todos que participaram conosco aqui, o pastor Natalino aí, só respondendo aquelas perguntas bomba, né? Aqui o pessoal vindo com cada pergunta aqui, eu até fiquei com medo, gente. O povo evangélico às vezes me dá medo. Mas, pastor Natalino, desde já, em nome do Ministério Evangelho Avivado, na pessoa do nosso gerente, Wagner Moreira Filho, eu quero agradecer ao senhor por tirar um pouco do seu tempo, né, do seu lazer, para estar aqui conosco aqui, hoje, na quinta-feira. Muito obrigado de coração. Eu creio que
Muitas dúvidas aqui foram sanadas aqui. A galera aqui participando aqui, com afinco, fazendo perguntas sobre casamento, divisões, polêmica. O povo realmente está animado. Eu me atrevo a dizer que essa galera aí já está querendo ver já o fim dos tempos. Mas como ainda Jesus falou que não é chegada a hora, né? Não cabe a nós as agitações, eu vou me limitar. Mas o povo tá me dando medo com essas perguntas aí, pastor. Tive coração mesmo. A galera tá se juntando, tá maquinando aqui aquela pergunta capiciosa. Eles devem estar falando assim, ó. Eu vou fazer aquela pergunta para Natália Neve, eu vou botando na parede. Gente, mas é assim, ó. Pastor, muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você, participar com você da live. Geralmente as lives que você faz são descontraídas, quando eu participo com você, né? É muito bom. E eu quero aproveitar, eu sou um péssimo marqueteiro, né? Mas eu não divulgo, eu na live ontem não falei. O pessoal entrar nas minhas páginas, tem uma página lá no Facebook, lá na Nataline das Neves, se inscreva lá curta lá minha página, né? Eu tenho dois perfis, né? Nataline das Neves 2, acho que os dois estão cheios já. Eu para criar o terceiro, eu sempre esqueço, faz uns par de anos já isso. Aí eu vejo algum some, depois eu fui entrando. Mas ali tem um link, tem meu blog lá também, e tem o YouTube, que eu gravava bastante vídeo, agora não tem gravado, mas talvez retome. Mas lá no meu blog vai estar os arquivos que eu falei para vocês ali, né? E vou colocar os demais arquivos, e tem mais de 400 vídeos e arquivos lá junto também anteriores. Se o pessoal quiser preparar ali, estudar, pregar, já está tudo separadinho assim na sequência de pregação. Os meus livros todos estão lá com vídeos, né, arquivo de slide e vídeo, todos os meus livros da CPAD, inclusive esse daqui depois vai estar também, eu já estou colocando esses arquivos de slide. Então o pessoal que tem os meus livros aí da CPAD, eles podem, além de estudar lendo o livro, podem entrar no meu blog lá, tem o arquivo de slide de cada capítulo do livro, vai ter um vídeo eu explicando cada capítulo do livro também, então facilita bastante para estudar os livros que eu escrevi. Eu acho que o Leonardo está tão cobra assim, por causa que ele anda escutando os vídeos lá e os slides. Porque... não, pastor, é tipo assim, é porque aqui já tô... É que a galera tá falando aqui comigo aqui, que a gente já tá preparando aqui uma coisa especial pro senhor, né? Aqui uma coisa bem bacana. Vou avisar, vou até comunicar todos aqui. Meus irmãos, aos que acompanharam esse vídeo hoje e aos que acompanharam depois, durante a semana, na verdade, hoje a gente vai colocar todos os links aqui dos livros do pastor Nataline das Neves. Vai estar aqui na descrição deste vídeo, os livros do pastor Nataline das Neves, né? Justiça e Graça, Justificação pela Fé, Seu Reino Não Terá Fim, Cobiça e Orgulho, e agora o Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Todos pela CPAD, escrito pelo pastor Nataline das Neves. E durante a semana toda, em especial, teremos a divulgação de cada dia um livro do pastor Natalino. Vamos falar um pouco sobre cada um deles e estará também o link lá na nossa página do Facebook. Aqui também estará também o blog do pastor Natalino das Neves, o Facebook, o canal no YouTube, e também estará também aqui a live que ele fez ontem também aqui para os irmãos também que quem quiser assistir também. Recomendo também a todos que o pastor Natalino ali foi magistral também ali, e certamente também vai enriquecer muito a todos vocês. Quer falar algo, pastor? É interessante que até o pessoal que falou que ia escutar de novo hoje, falou, mas vai escutar de novo? Não, eu quero escutar, pastor. É interessante que ficou diferente, então foi bom. Não é repetitivo a live de ontem, de hoje, e tem mais 5 já programadas, né? Sábado, por exemplo, tem 2, às 16h30 e depois às 19 horas já. Tem o pessoal lá do Pará, o pessoal do Ceará, e depois na outra semana tem mais, outras também. No último dia 3 e depois dia 7, outro que eu me lembro de cabeça, mas está lá no meu Face, lá tem já a divulgação, falta 2 para divulgar lá. Então o pessoal que quiser assistir também, só clica ali e assiste as outras também, que geralmente quem coordena é outra pessoa, igual você fez aqui agora, nós não combinamos nada, né, e você conduziu muito bem aí. As pessoas veem que são diferentes, as perguntas saem diferentes, e eu acredito que está agregando muito aí essa diferença das lives.
pastor, pastor, aqui o Wagner me lembrou uma coisa. O senhor também realizou a live pela CPAD, não foi? Ou ainda vai realizar? Lá não realizei ainda. Me ligaram ontem, antes de ontem, para gravar os vídeos. Acho que passou do tempo, que realmente é gravado antes, né? Tem que gravar ainda os vídeos das lições. E não me convocaram para a live até agora. Então, não sei se vai ter. Mas então, das lições vão ter que ter. Então, vou combinar então o seguinte aqui, com a direção do Evangelho Avivado, né? O link das lives estarão aqui também na descrição deste vídeo também aqui para os irmãos acompanhar. Os irmãos sabem, né? Cada live tem uma interação diferente. O pastor Natalino das Neves já falou que cada live teve suas perguntas, teve os seus momentos ali bem diversificados. Então vai ser uma experiência bem bacana a você, aluno, professor, superintendente da escola dominical, que vai acompanhar esse trimestre, adultos, para jovens, especificamente, o nosso tema da nossa live aqui nesta noite. Então, as lives também estarão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. O povo do Rio de Janeiro, né, a gente vai estar aqui, no caso, a partir de amanhã em feriado, né, durante uma semana. As lojas daqui vão estar com promoções especiais da CPAD. Então, quem quiser adquirir o livro do pastor Natalino das Neves, né, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, e os demais também, esse é o momento. Os links também estarão aqui na descrição deste vídeo. E também, né, a gente faz aqui, né, o Wagner Moreira também recomendou aqui também, os irmãos também, a gente incentiva também aqui a adquirir o livro Cobiça e Orgulho, que o pastor mostrou também, que é um livro também aqui que fala muito sobre essa temática também. E o pessoal gosta, pastor. Aqui o Wagner falou para não dizer, mas eu vou aqui entregar ele aqui agora, o pessoal. Eles também gostam do livro, pastor, pela polêmica também. É um livro que o pessoal gosta. É verdade. É um livro que o pessoal gosta, se diverte com o livro também. É um livro bem, bem leve de se ler. É um livro instigante. Então, assim, pessoal, o pessoal aqui está recomendando aqui também o livro. A gente também recomenda também Cobiça e Orgulho, que tem muitos, né, pastor? Tem muitas citações também do livro do Senhor, esse agora, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, fazendo referências também a Cobiça e Orgulho também. Isso, vai ajudar. Esse livro que você falou vai ajudar bastante, porque aquele livro é temático, né? Dinheiro, sexo e poder, e quando falar em sexualidade, não tinha como não falar de Corinto, né? Da carta aos Coríntios. E aqui agora você acaba utilizando alguma parte do livro lá também, mas lá você vai ser mais amplo, né? Sexualidade vai ter 4 lições, né? 4 capítulos do livro falando sobre isso. E é bom enfatizar também, Leonardo, que tem livros que já esgotaram, sabe? Mas o pessoal, se não tiver, ele pode pedir o e-book, tanto pela CPAD, como a Amazon está vendendo também, a Saraiva está vendendo, não sei se está mais. Então, tem opção aí se não tiver. Eu tenho alguns, o Cobiça e Orgulho, eu tenho alguns comigo ainda, porque quando eu saía para pregar, ministrar, sempre levava comigo, o pessoal me cobrava para levar. Mas como a pandemia entrou, eu não tenho viajado. Então, eu tenho comigo alguns, mas quem vai poder pegar é só onde eu for ministrar depois e vai encontrar. Eu desconfio que o Cobiça e Orgulho deve ter esgotado o CPD, mas se for lá e não tiver, peça para eles fazerem uma nova edição, né? Não sei se já foi feito mais. Se não tiver, aí peça o e-book, né? Que a pessoa tem no digital. Uhum. Eu vou fazer então aqui com o seguinte com o pessoal, né? Lá no site da CPAD, pessoal, vocês têm lá o envio de e-mail. Caso o livro esteja esgotado, a gente vai colocar aqui para os irmãos aqui as diretrizes, né? Ali, lá no produto esgotado, você pode colocar seu e-mail e solicitar ele quando tiver. E também no site, que se não me engano, pode ter solicitação também de livro que está em estoque. Então, assim, meus irmãos, quem puder adquire essas obras, são obras importantíssimas. É uma lição preciosa, inédita no âmbito de temas que não são tão falados, mas são necessários. Então, nada melhor do que explorar esse tema ao máximo. O comentário, né, das lições bíblicas e o livro de apoio, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, comentados pelo nosso querido pastor Natalino das Neves. Pastor, nosso muito obrigado aqui ao senhor.
nós só temos a agradecer. Pode falar, pastor. Eu vou falar assim, as considerações do senhor. Pode falar. Desculpa, eu vou falar sobre o livro, aí você falou do livro CPAD. Na realidade, eu tenho 12 livros escritos, 5 são da CPAD. Então, você falou que o pessoal gosta de polêmica. Então, quem gosta de polêmica tem esse livro aqui. Não sei se você já tem. Esse é da reflexão, o status apocalipse socioeconômico de Joel. Então, esse livro aqui é da minha tese de doutorado que eu transformei em livro. É um pouco mais caro, mas ele tem aqui, eu usei aqui, acho que, se não me engano, 370 referências, né? Foram pesquisadas para fazer esse livro, que é a minha tese de doutorado que eu transformei em livro. Então, quem quiser, tiver interesse também, entre na editora Reflexão, lembra que estava em promoção. E para adquirir esse livro, eu recomendo também, mas é um livro mais crítico. Então, esteja preparado para chegar e ler o livro, não aquele livro que você está acostumado a ler. É um livro acadêmico, né? Mais crítico, vai fazer você pensar em muitas coisas aí também. Mais um que vai ter aqui na recomendação, aqui também na descrição deste vídeo. Meus irmãos, nós estamos aqui já finalizando aqui esta live aqui. Esse não tem, né? Hã? Esse eu não Educação, esse ainda não consegui. Quem tem esse aí é o... Se eu não me engano, quem tem esse aí é o Wagner. Wagner tem esse livro aí. Educação Cristã Libertadora. Até hoje fica mostrando história, falando assim, eu tenho, você não tem. Ó, pastor, eu vou fazer uma denúncia aqui. É momentos assim que ele coloca esse livro aí no status e nos stories, que aí eu começo a ter inveja. Aí entra esse livro também que o senhor já falou. Tá vendo, Wagner? Tá fazendo os outros ter inveja também, não pode. Na Saraiva deve ter ainda, acho, ou na Amazon. Na Saraiva também tem também, né, pastor? Tinha, não sei se tem ainda, deve ter. Mas pesquisa que deve ter aí. Isso eu não tenho mais comigo, só tem 2 exemplares para guardar. Vou falar com o pessoal da editoração aqui dos vídeos aqui para colocar aí os livros do senhor na descrição deste vídeo e também as promoções dessa semana pela CPAD durante, claro, meia pandemia, mas que a CPAD está com promoções aí diversas, certamente seu livro também terão também nesse meio aí para a Igreja de Muitos, né? Tem o pessoal aqui mandando kkkk aqui no zap aqui, claro que vão comprar, né? É claro que vão comprar, eles vão comprar, pastor, eles vão comprar, eles aqui, essa turma aqui como diz o pastor Naldo Renovato, né? Só misericórdia com a graça. Pastor, antes de finalizarmos aqui, pastor, a gente, conforme é um protocolo aqui já do pessoal do Evangelho Avivado, a gente passa ao senhor aí as considerações finais, o senhor dá a palavra a quem nos acompanham, a quem fez as perguntas, a direção aqui, o pessoal do Evangelho Avivado também em si, que está acompanhando também. Damos aí, senhor, a esse espaço ao senhor fazer as considerações finais e o senhor falar um pouco sobre o que é tão precioso para nós essa lição agora, né? Como o senhor fala, pastor, vou usar as suas palavras. O ineditismo nos fascina. Fica à vontade, pastor, para o senhor fazer as considerações finais aí. Então, Leonardo, quero agradecer a você que foi o primeiro a fazer contato comigo, a toda a equipe do Evangelho Avivado, as pessoas que participaram conosco, ouvindo ou enviando as suas perguntas. Obrigado aí pela paciência de estar nos ouvindo, né? Pela preferência de tirar esse momento para ouvir. Então, eu sei que não é tão simples assim, né? Você tira um tempo da sua vida, né? Talvez poderia estar fazendo outra coisa. E quem está aí desde o início, já 1h56, né? Quase 2 horas já, nos ouvindo falar aqui, rapaz, né? Então, tem que ter paciência, né? Tem que gostar para estar aqui esse tempo todo. Então, obrigado por isso. Isso nos ajuda muito, porque a gente entende que a valorização que as pessoas nos têm, né? Porque às vezes a gente acha que não... Às vezes tem pessoas que acham que não tem valor, né? E às vezes tem pessoas que pensam assim que... um pessimismo da vida, e você parar para pensar que a gente está aqui conversando e as pessoas estão nos ouvindo. Então, obrigado por isso, né? Obrigado por esse carinho, obrigado por esse amor. Isso é importante para a gente também. E que Deus continue abençoando, e espero que vocês tenham um trimestre abençoado,
e que os comentários, tanto da revista como do livro de apoio, venham contribuir para o crescimento e a maturidade espiritual de todos nós. Pastor, se tiver uma segunda edição do livro, que terá, vamos fazer aqui uma movimentação aqui a favor do pastor Linares Cabral para ele alterar isso aí para a maturidade espiritual, pastor. A equipe não, mas não foi o pastor Linares que mudou, não, quem é a equipe da CPAD que daí, mas aí tem toda a questão, você já trabalhou lá, sabe como que é, né? Tem questão mercadológica e tudo, então é isso que define mesmo. E é tranquilo. Eu acho que o tema ficou legal. Sim, atualmente lá, né? Até que eu também parabenizar, ele estava aqui na live também aqui conosco aqui, mandei aqui o convite também, ele participou, depois saiu, né? O Marcelo Oliveira de Oliveira, né? Que agora é o chefe, se não me engano, da setor de educação cristã. Marcelão, forte abraço para você aí. Obrigado por realmente há um tempinho para assistir a gente aqui, o pastor. E também por aprovar esse momento aqui. Eu sei que também estava rindo também durante a live também aí, mas tá mantendo aí a tranquilidade. Mas gente boa, um forte abraço a você aí também aí, a toda a galera da CPAD por nos prestigiar com esse grande trabalho do pastor Antônio das Neves. Um trabalho que vai nos abençoar muito. Pastor, parabéns em nome do Ministério Evangelho Avivado. A todos que estão nos acompanhando aí, pessoal, que vocês tenham um excelente trimestre. Essas lições aí vão ser muito abençoadoras nas suas vidas. E certamente aí vamos ter bons momentos aí de alegria. Vai ter momentos aí que as pessoas vão arrear a camisa assim, ó, vão arrear a camisa, mas no bom sentido, certamente. Nós aqui certamente vamos estar muito contentes com essas lições aí. Parabéns, pastor, pelo seu excelente trabalho aí com essas lições. E que Deus abençoe a todos aqui que nos acompanham até agora, né? Quase 2 horas aí. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E acompanhe o nosso trabalho, né? Nos siga lá no Facebook, nos acompanhe no nosso blog, www.evangelhoavivado.blogspot.com. Acompanhe o Facebook do pastor Antônio das Neves também. Também vamos colocar o link aqui também na descrição deste vídeo. E adquira o livro, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Livro de apoio ao trimestre. Eita, tô aguardando tudo aqui. Tô falando que ele nada renovado. Eita, coisa boa. E para os jovenzinhos também. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima live, se assim o Senhor nos permitir, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Senhor Jesus, que os irmãos possam aí se alegrar com esse trimestre. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.